Davi escapa para a terra dos filisteus. Em vez de relaxar depois do encontro com Saul, Davi tornou-se mais preocupado do que nunca. Eu não acredito nas promessas de Saul, ele refletiu. Pelo contrário, ele viu claramente que Rastem está do meu lado, pois ele e seus soldados dormiram profundamente enquanto eu estava no acampamento deles. Agora ele deve estar ainda mais invejoso. O quanto posso confiar sempre em milagres? Hashem me salvou inúmeras vezes das mãos de Saul. E se ele não quiser mais me ajudar por causa dos meus pecados? E por que eu deveria usar alguns dos meus méritos agora, quando posso guardá-los para o Olam Rabá, o próximo mundo? Preciso ir a algum lugar onde estarei fora do alcance de Saul. Davi decidiu: vou viajar para a terra dos filisteus. Saul não pode ir para lá, já que os filisteus são seus inimigos. Pode ser que ele desista de me perseguir. Davi viajou para Gade, terra do rei Arish, junto com suas duas esposas, 600 homens e suas famílias. Pergunta: como Davi se atreveu a voltar para a terra dos filisteus? Ele não tinha quase perdido a vida lá? Respostas: dessa vez as coisas eram diferentes em vários aspectos. Número 1. Davi tinha um exército de 600 homens que poderia protegê-lo caso ele fosse atacado. Número 2. Na primeira vez em que Davi apareceu, os filisteus pensaram que ele ainda tinha boas relações com Saul, o que automaticamente fez de Davi seu inimigo. Mas agora Davi enviou um mensageiro à frente para explicar a Arish que ele e Saul eram oponentes sérios, envolvidos em uma luta ativa. Os filisteus acharam que isso significava que Davi havia cortado todas as ligações com o povo judeu. Ele agora se tornaria um deles. Eles ficaram muito felizes com isso, pois eram arqui-inimigos de Bnei Israel. Número 3. É possível que Arish não tenha sido o mesmo que ameaçou matar Davi. Todos os reis filisteus eram chamados de Arish, assim como todos os reis egípcios eram chamados de Faraó. Quando Saul soube que Davi foi para Gade, a capital dos filisteus, ele parou de persegui-lo. Ele pensou: os filisteus irão acabar com ele. Ele nunca voltará vivo. Na verdade, Arish recebeu Davi e seus homens de braços abertos. Ele agiu de maneira muito gentil e amigável com ele. Porque podemos supor que Arish ficou lisonjeado que o famoso Davi se tornasse seu servo. Arish pensou que Davi nunca poderia retornar a Eretz Israel e o serviria pelo resto de sua vida. Ainda assim, é surpreendente que Arish tenha mudado tão drasticamente. Devemos explicar que Hashem mudou seus sentimentos, como um favor para Davi e seus homens. Davi e seus soldados ficaram morando na capital. Os filisteus lhes forneceram comida e todas as outras necessidades. Davi quer se mudar. Depois de um tempo, Davi pediu ao rei: permita que eu e meus homens nos mudemos para outra cidade. Eu gostaria muito de morar em uma cidade aberta perto de campos. Então você não precisará mais nos fornecer comida, que é muito cara para você. Encontraremos maneiras de obter nossa própria comida. Embora Davi desse essa justificativa oficial a Arish, ele também queria se afastar por diferentes razões. Estando mais longe do rei, seria mais fácil para ele esconder ao rei a verdade sobre quem seus homens estavam atacando. Além disso, Davi sabia que era perigoso viver na capital de uma nação diferente. Eles atraíam muita atenção. Davi temia que mais cedo ou tarde os filisteus ficassem com ciúmes desses parasitas estrangeiros. Davi era bem versado na Torá. Ele aprendeu essa lição com Isaac, que se mudou da capital dos filisteus, e de Yosef, que se estabeleceu seus irmãos longe da capital do Egito. Arish concordou com o pedido de Davi. Ele generosamente permitiu que ele ficasse em uma cidade fortificada, Tzilak, no sul de Eretz Israel. Essa cidade pertencia aos judeus antes de ser capturada pelos filisteus. Em Tzilak, Davi e seus homens viveram em Tzilak por 4 meses. Para conseguir comida, eles atacaram as nações vizinhas, os Amalequim, Geshurim e Gerezim. Eles tiraram o espólio dessas batalhas. Na verdade, Davi estava fazendo um favor a Bnei Israel, bem como aos filisteus. Essas nações constantemente atacavam e assediavam os judeus. Eles também eram inimigos dos filisteus.
Davi trazia parte do dinheiro para Arish. Quando Arish perguntava a ele, onde você conseguiu isso? Davi sempre dizia que havia capturado de Bnei Israel. Ele dizia, por exemplo, hoje atacamos a família de Ierahmilei, da Shevet Yehudá. Ou estávamos lutando contra os Kenim, descendentes de Itró, que se converteram ao judaísmo. Davi sempre se certificava de que não houvesse sobreviventes dos inimigos para contradizer seus relatórios ao rei. Porque Davi teve que recorrer a essas mentiras? Ele tinha pouca escolha, já que sua vida estava em constante perigo. Os filisteus poderiam atacá-los a qualquer momento e acusá-lo de ser um espião judeu, um inimigo ou um estrangeiro suspeito. Ele dava a impressão de ser um inimigo dos judeus e de estar completamente ao lado dos filisteus. A menos que eles confiassem totalmente em Davi, ele não estava seguro no país deles. O rei Arish acreditou nas histórias de Davi. Ele declarou: Davi odeia todos os judeus, não apenas Saul. Veja como ele está constantemente lutando contra eles. Ele será meu servo para sempre. Os filisteus se prepararam para a guerra. Os filisteus decidiram entrar em guerra contra Bnei Israel. Havia duas nações nas quais pesavam que agora era um bom momento para atacar. Número 1. Eles ouviram que Samuel, o grande líder do povo judeu, havia morrido. Sem ele, Bnei Israel certamente se sentiriam intimidados e com medo de seus inimigos. Na verdade, como Zerut de Samuel estava ausente, os filisteus se atreveriam a lutar contra os judeus. Número 2. Os judeus estavam sentindo falta de outro guerreiro muito importante, Davi. Os filisteus estavam confiantes. Sem Davi, os judeus não têm chance contra nós. Quando Davi soube dos planos dos filisteus, ele se viu em uma posição terrível. Ele não poderia ajudar os filisteus a lutar contra seus irmãos Bnei Israel. Por outro lado, ele não poderia se juntar aos judeus na luta contra os filisteus, pois isso poderia ser muito perigoso para ele. Além disso, não seria correto enganar Arish, que ao final havia salvado sua vida e era seu anfitrião. O rei disse a Davi: Você e seus homens se juntarão a mim na batalha. O que Davi poderia responder? Se ele recusasse, Arish o consideraria um traidor e o mataria. Davi respondeu: Você verá que grandes coisas seu servo realizará. Arish pensou: Davi pretende realizar maravilhas em sua luta contra Bnei Israel. Ele disse a Davi: Você será meu guarda-costas pessoal e marchará bem perto de mim. Arish não poderia ofertar a Davi a honra de liderar seu exército. Ele sabia que seus generais se ressentiriam disso. Como consolo, Arish ofereceu a Davi a segunda melhor honra, a de marchar perto dele e protegê-lo. Os filisteus se reuniram em Shunaim, que ficava na terra da Shevet Yetzacar. Saul organizou seus soldados em Giboa, de onde eles poderiam ver o exército dos filisteus. Quão grandioso ele era! Saul ficou tomado de medo e temor. Saul procura descobrir o futuro. Saul percebeu que Bnei Israel estava em grave perigo. Ele estava desesperado por um sinal encorajador, algo que lhe desse esperança de que Hashem os ajudaria. Ele também não tinha certeza se deveria ou não participar pessoalmente da batalha. Se Samuel estivesse vivo, Saul teria enviado um mensageiro para descobrir. Mas agora isso não era mais possível. Saul consultou outros profetas para ver se eles tinham alguma mensagem de Hashem sobre isso. Mas Hashem não havia falado com nenhum deles. O rei então enviou um mensageiro ao Cohen Gadol que usava o Roshen Mishpat com Urim Vetumim. Por favor, descubra no Urim Vetumim qual será o resultado dessa guerra. Os mensageiros voltaram com notícias bastante desanimadoras. O Urim Vetumim não respondeu nada. Saul também pediu a alguns sábios em seu reino que interpretassem seus sonhos, mas eles também não puderam responder à sua pergunta sobre o resultado da guerra. Pergunta: por que Hashem não respondeu a Saul? Respostas. Número 1. Saul não merecia resposta porque matou os Kohanim de Nob e cometeu outros pecados. Portanto, Ruach HaKodesh não pairou sobre os profetas por sua causa, nem Urim Vetumim se iluminou. Número 2. Mais tarde, Hashem respondeu a Saul através de uma mulher que praticava magia de Ov. Nesse caso, porque ele não poderia ter respondido a Saul através de um navio, há uma passagem em Divrei Hayamim, que nos diz: Saul não procurou uma resposta de Hashem.
Isso significa que Saul apenas consultou os profetas e Urim e Tumim superficialmente, tal qual alguém que quer terminar logo um trabalho desagradável. Ele não estava confiante em perguntar a Hashem. Ele continuou pensando: se os profetas e Urim e Tumim não me responderem, não há problema, ainda posso consultar o mágico de Og. Se, se, se eu perguntar a Hashem era, portanto, sem sentido. Por isso, ele não merecia uma resposta. Ele deveria ter continuado implorando a Hashem por uma resposta, rezando com todo seu coração e alma. Muitas vezes estamos em uma situação semelhante quando rezamos. Às vezes Hashem não nos responde imediatamente porque não rezamos com força suficiente. Saul pensou: se eu pudesse alcançar meu Rebbe, Samuel, ele me amava muito. Ele certamente teria pena de mim e me diria o que fazer. Deve haver uma saída para esse pesadelo. Saul sabia que pessoas mortas poderiam ser contatadas através da magia de Ov. Naquela época, os mágicos de Ov eram comuns entre as nações do mundo. Eles sabiam como trazer os espíritos mortos e fazê-los falar, através de poderes da Tumá, impureza. A Torá proíbe que um judeu consulte um mágico que pratica Ov e Idoni. Saul livrou Eretz Israel de todos esses mágicos, conforme a Torá prescreve. Agora Saul pensou: isso é emergência. Todos os Bnei Israel estão em perigo. Às vezes a Torá faz concessões em situações de risco de vida. Tenho certeza de que é permitido pedir a um mágico de Ov que traga Samuel de seu túmulo. Então não pedirei que o mágico fale com Samuel através da magia, mas eu falarei com ele de maneira usual. Desesperado, Saul estava tentando se convencer de que seria realmente uma mitzvah fazer isso, a fim de ajudar o povo judeu. A verdade é que era absolutamente proibido ter qualquer coisa feita com a magia de Ov. O que Saul deveria ter feito? Em vez de tentar tão arduamente descobrir o que o futuro traria, Saul deveria ter começado uma campanha de techuvá, pedindo ajuda a Hashem. Como veremos mais tarde, havia reis judeus que na verdade eram Rechaim e estavam distantes do nível de retidão de Saul, como Ahav e Menache, que rasgaram suas roupas em techuvá e clamaram a Hashem em momentos de perigo. De fato, Hashem aceitou sua techuvá e tefilá deles e anulou o decreto maléfico. A magia de Ov era geralmente praticada por mulheres, mas como Saul havia limpado o seu país delas, ele não conseguiu encontrar nenhuma sequer. Isso nos mostra, aliás, o quanto Saul era um rei justo. Ele ordenou aos seus servos: encontre minha mulher que saiba fazer magia de Ov. Saul soube que a mãe de seu general, Avner, Safaniá, morava em Endor e sabia como realizar essa mágica. Safaniá era uma mulher instruída que estudara a magia de Ov apenas para ensiná-la a outras pessoas, o que é permitido para certos propósitos. Por exemplo, os juízes do Sanhedrin eram autorizados a estudar as regras de Ov e Idoni, caso isso fosse necessário para fins de julgamento. O rei decidiu ver ele próprio essa mulher. Seu objetivo era Lechem Shammai, ajudar o povo judeu. Saul tirou suas vestes reais e se vestiu como um cidadão comum. Ele levou consigo 2 generais, Avner e Amasa. Enquanto isso, ele deixou seu filho Jonathan no comando do exército. Os 3 viajantes foram para Endor e estavam muito tristes naquele dia. Para eles parecia escuro como a noite. A visita ao mágico de Ov. Saul, disfarçado de judeu comum, bateu à porta da mulher. Ele ordenou: use sua mágica de Ov para trazer para mim o morto cujo nome eu mencionarei. A mulher respondeu: isso é impossível. Você sabe muito bem que Saul expulsou todos os mágicos de Ov e Idoni da terra. Qualquer um que executar essa mágica será morto imediatamente. Por que me pede para fazer isso quando você sabe que serei morta por isso? Além disso, a Torá proíbe não apenas a mim, mas também a você. Saul respondeu: não tenha medo, você não será punida por Saul, nem culpada se me ouvir. Juro por Hashem. Se alguém for culpado, eu assumo a responsabilidade completamente. Você não estará fazendo nada errado, pois quero que você me ajude apenas com a primeira parte da mágica. Apenas traga um homem morto e isso é tudo. A mulher pensou em um momento. Quem você quer que eu traga para você? O profeta Samuel, disse Saul. A mulher realizou seu feitiço e Samuel apareceu. De repente, ela gritou de terror. O que aconteceu?
Hashem não queria que o profeta Samuel aparecesse através da magia de Og. Portanto, ele próprio reviveu Samuel. Nesse caso, o que a feiticeira viu que a fez gritar tanto. O Midrash nos conta: Samuel teme o julgamento de Hashem. Na mágica de Og, a pessoa sempre aparecia de cabeça para baixo. Por que isso? Quando Hashem criou o mundo, ele fez os seres humanos andarem retos, enquanto a cabeça dos animais ficou voltada para o chão. Esse é um sinal de honra e privilégio para o homem. Mas a mágica de Og funcionava através dos poderes da Tumá, da impureza. Ela não pode trazer uma pessoa da maneira que Hashem estabeleceu. Portanto, os mortos aparecem de cabeça para baixo. Para surpresa da mulher, Samuel apareceu de pé em posição normal. Além disso, ele foi seguido por uma multidão de pessoas com rostos angelicais. Quem eram eles? Samuel tinha falecido naquele ano e durante um ano após a morte de uma pessoa, a sua alma é julgada por Hashem. De repente, ele sentiu um chamado pedindo que ele subisse. Isso lhe causou dor e desconforto. Samuel se perguntou: estou sendo chamado para julgamento? Samuel ficou aterrorizado com o julgamento de Hashem. Deixe eu trazer alguns tzadikim para me defender, ele decidiu. Ele, portanto, chamou outras pessoas, uma das quais era Moshe Rabbeinu. Samuel queria que Moshe testemunhasse que ele cumpriu a Torá. Não é à toa que a mulher gritou. Quando Moshe estava vivo, ele tinha sido tão sagrado que teve que cobrir o rosto para que Bnei Israel pudesse olhá-lo. Agora ele parecia um anjo mais do que nunca. O Midrash nos ensina o quão impressionante é o julgamento de Hashem depois que alguém falece. Durante toda a sua vida, Samuel nunca tirou nada de Bnei Israel, mas teve tanto medo do julgamento de Hashem que procurou tzadikim para defendê-lo. O que nós, então, podemos dizer? A mulher entendeu que seu visitante era alguém especial. De fato, se Hashem provocou eventos tão incomuns, ele deve ao próprio rei. Por que você me enganou? Ela gritou. Você é Saul. Saul não conseguia ver Samuel, porque era assim que a magia de Og funcionava. Somente a mulher foi capaz de ver Samuel, mas Saul pôde ouvi-lo. Saul disse à mulher: acalme-se, você não será punida pelo que fez. Por favor, me diga o que vê. A mulher respondeu: vejo alguém que parece um anjo subindo do chão. Descreva a aparência dele, disse Saul. Ele parece velho, disse a mulher, e está envolto em um casaco. Samuel usou um certo casaco a vida inteira e foi enterrado com ele. Saul percebeu que devia ser de fato Samuel. Ele se curvou 2 vezes diante do profeta e se prostrou. O profeta Samuel fala. Samuel agora falou com Saul, mas não através da magia de Og. Hashem fez com que ele falasse palavras reais de nevoá, profecia. Samuel foi o único profeta que profetizou após a morte. Samuel reprovou Saul: por que você perturbou meu descanso e me causou dor? Saul se defendeu: sinto muito, mas não tive outra maneira de me comunicar com você. Estou em um grande problema. Os filisteus estão me atacando. Eu esperava encontrar graça aos olhos de Hashem para que ele possa me ajudar nesse dia de infortúnio. Tentei consultar Hashem por meio de seus profetas, mas eles não tinham nenhuma mensagem para mim. Também perguntei aos sábios que sabem interpretar os sonhos, já que os sonhos são uma forma menor de profecia, mas eles não me deram nenhum conselho. Saul não mencionou outro método que ele tentou, o Urim e Tumim. Por quê? Ele temia que Samuel o repreendesse. Como você espera que Urim e Tumim lhe responda, depois que você matou todos os Kohanim de Nob, um dos quais veste o Roshen e com Urim e Tumim? Saul estava profundamente envergonhado desse pecado. Ele percebeu que não merecia uma resposta do Urim e Tumim. Hashem viu a dor no coração de Saul e o ajudou a expiar seus pecados. Samuel respondeu a Saul: por que você precisa me fazer essas perguntas? Hashem se afastou de você e está ajudando a pessoa que você considera seu inimigo. Eu garanto que o assunto não vai acabar bem para você. O decreto de Hashem não pode ser mudado. Seu reinado foi tirado de você e entregue a Davi. Você deveria ter feito Teshuvá antes. Saul observou: a primeira vez que você me disse que meu reinado seria entregue a outro, você não mencionou pelo nome. Isso é verdade. E a razão era que eu temia que você me matasse por ungir Davi.
Mas agora eu estou no mundo da verdade, sou livre para falar a verdade. Deixe-me dizer o que vai acontecer. Hashem não estará com você nessa guerra porque você não eliminou Amaleque, como era o seu dever. Ele o entregará nas mãos dos filisteus. Bnei Israel também sofrerão esse destino, por causa de seus pecados. Se você e seus filhos forem à guerra, todos se encontrarão no túmulo amanhã. Saul perguntou: Não podemos escapar? Se vocês ficarem longe da batalha, serão salvos, respondeu Samuel. Mas se vocês aceitarem o julgamento de Hashem, a morte de vocês os limparão de todos os seus pecados. Suas almas serão trazidas para o Gan-Eden para se juntarem a mim. A razão dessa grande recompensa era que a morte de um tzadik, especialmente uma morte tão terrível, que fosse aceita com amor, expia os pecados de toda a geração. Saul retorna para Bnei Israel. Saul curvou-se na frente do invisível Samuel. Assim que fez isso, descobriu que não podia se levantar novamente, porque ele estava em estado de choque extremo por causa das más notícias que acabara de ouvir. Além disso, ele estava fraco, já que jejuara naquele dia. Avner e Amasa estavam de pé, mas não viram nem ouviram nada. Eles perguntaram ao rei: O que Samuel lhe disse? Saul pensou: Se eles souberem que meus filhos e eu iremos morrer na batalha, não nos deixarão entrar na guerra. Além disso, não é bom que os generais saibam antecipadamente que serão derrotados. Saul, portanto, respondeu: Samuel me disse: Amanhã você vencerá a batalha e seus filhos serão promovidos à posição de oficiais de alto escalão. Saul não pretendia mentir. Ele estava pensando: Eu realmente vencerei essa guerra, subjugando seu Yetzer Hará, que está me dizendo para ficar longe. E meus filhos serão oficiais de alto escalão no Olam Rabá, onde receberemos as maiores honras possíveis. Quando a mulher viu quão fraco o rei estava, ela implorou: Por favor, não vá embora ainda. Eu coloquei minha vida em risco praticando a magia de Ov. Agora Vossa Majestade também deve me fazer um favor. Deixe que eu sirva um pouco de pão para que o senhor tenha forças de continuar o seu caminho. Saul estava realmente com pressa de voltar ao seu exército. Além disso, ele não estava com disposição para comer. Assim recusou a oferta. Mas tanto seus generais como a mulher convenceram a comer. Saul cedeu. Ele se levantou do chão e sentou no sofá. A mulher rapidamente matou um bezerro e assou o matzot, que levam menos tempo para se preparar do que pão. O rei e seus homens comeram e voltaram ao acampamento. Davi é salvo de seu dilema. Os príncipes filisteus inspecionaram seu exército. Cada unidade marchou liderada por seu comandante. Os reis não-judeus costumavam ir à batalha atrás de seus soldados, a fim de serem protegidos por eles, em contraste aos reis judeus que sempre lideravam o exército. A última unidade consistia em Arish, cercado por Davi e seus homens, que haviam sido nomeados pelo rei como guarda-costa pessoal. Os príncipes filisteus não tinham percebido até agora que havia judeus em seu exército, e isso não era do agrado deles. O que esses judeus estão fazendo aqui? Eles perguntaram a Arish. Ora, esse é Davi, respondeu Arish, o ex-servo de Saul. Eu o conheço faz tempo, ele nunca faz nada de errado. Quando morava conosco na capital, Gad, assim como quando se mudou para Tzlag. Não há razão para desconfiar dele. Mas os príncipes filisteus não concordaram. Furiosos, eles disseram ao rei: Envie esse homem de volta para onde você o designou originalmente, para Tzlag. Você afirma que Davi é odiado por Saul e perseguido por ele. Bem, é uma maneira muito simples de ele recuperar a benevolência do rei judeu: cortar nossas cabeças em batalhas e levá-las a Saul. Não nos diga que Davi mudou completamente e agora ama os filisteus. Esse é o mesmo Davi sobre quem uma música famosa foi composta. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Porque ele matou dezenas de milhares do nosso povo, não acreditamos que ele fique do nosso lado nessa guerra. Se estivermos vencendo, ele não terá forças para resistir a ajudar os judeus. E se estivermos perdendo, ele certamente se juntará aos judeus. Arish não teve escolha senão ordenar que Davi fosse embora. Juro que aos meus olhos você é um homem honesto, disse ele. Eu nunca encontrei nada de errado em você desde que chegou aqui, mas os príncipes filisteus não confiam em você. Agora volte em paz para não incomodar os filisteus.
Era exatamente isso que Davi queria. Quando os filisteus declararam guerra a Bnei Israel, Davi se sentiu preso em situação terrível. Ele não se recusou a se juntar a Arish na batalha, mas em seu coração ele estava aterrorizado com o resultado. Somente sua profunda fé em Hashem sustentou Davi naqueles dias difíceis. E agora Hashem o estava ajudando a resolver seu problema, fazendo com que os príncipes filisteus suspeitassem que ele era desleal. Podemos pensar que Davi respondeu a Ahish: Muito obrigado, terei prazer em sair. Mas surpreendentemente ele reclamou: O que fiz de mal a você desde o dia em que cheguei até agora, que você não me deixa lutar contra meus inimigos, seus inimigos? Por que Davi respondeu dessa maneira? É possível que ele tenha fingido que estava ansioso para ir à guerra, para que Arish não perdesse sua confiança nele. Também poderia ser que Davi entendesse pelas palavras de Ahish que apenas ele deveria partir. Os príncipes filisteus não se importavam se os homens dele continuassem. Ele, portanto, disse ao rei que seria um insulto para ele ser enviado para casa sozinho. Isso também arruinaria sua boa reputação. Na realidade, ele não queria que seus soldados se envolvessem em uma batalha contra Bnei Israel. Ahish respondeu a Davi: Aos meus olhos, você é tão bom quanto um anjo, mas os príncipes não permitem que você participe da guerra deles. Você está certo, você não deve ir sozinho. Pegue todos os seus homens de manhã cedo e vá embora. Você não terá um nome ruim entre os nossos soldados, pois eles pensarão que suas tropas vieram aqui para me acompanhar na guerra. E agora você está retornando com eles para a terra dos filisteus para protegê-los enquanto o exército estiver ausente. Davi e seus homens cumpriram as ordens de Ahish. Eles saíram cedo na manhã seguinte, felizes por terem sido poupados por Hashem de terem que ir ao campo de batalha. A tragédia de Tzilai. Davi e seus homens levaram 2 dias para voltar da frente de batalha. No terceiro dia eles chegaram a Tzilai, onde havia deixado suas esposas e filhos. Mas que visão terrível seus olhos enxergaram entrar! Tzilai foi queimado até o chão. Não havia uma alma a ser vista entre as ruínas. Onde estavam suas famílias? Davi logo soube que Tzilai foi atacada por uma tropa de Amalequim, depois que ele e seus homens foram embora. Eles estavam se vingando pelos ataques que Davi e seu exército fizeram contra eles. Embora Davi sempre se certificasse de que não havia sobreviventes, alguns Amalequim aparentemente descobriram que Davi era o responsável e agora se vingaram. Davi ainda não tinha filhos, mas suas 2 esposas, Abigail e Ahionã, estavam desaparecidas. Os outros homens haviam perdido toda a sua família. Quem sabia o que o inimigo havia feito aos prisioneiros? Esses Amalequim cruéis poderiam facilmente ter massacrado todos eles. Ou pior ainda, eles poderiam ter torturado e abusado deles. Enlutado, Davi e seus homens desabaram e choraram. Eles não conseguiam parar de chorar até que não restassem mais lágrimas. Os homens de Davi se voltaram contra ele. Foi tudo culpa dele, disseram eles. Ele disse para acompanhá-lo à guerra. Se os homens de Davi tivessem ficado para trás, os Amalequim não osariam atacar. Você pode imaginar a dor e a tristeza intensa de Davi. Mas ele se recompôs, consolando-se com o entendimento de que tudo foi por causa de Hashem. Devemos sempre confiar nele. Ele ordenou ao Cohen Eviatar: Por favor, traga Urim e Vetumim. Ele queria perguntar a Hashem se deveria ir atrás dos Amalequim que atacaram a cidade. Os homens de Davi estavam impacientes para ir atrás dos Amalequim. Eles não queriam esperar um momento sequer. Por que perder um tempo tão precioso? Mas Davi não quis saber disso. Sua confiança em Hashem era plena. Ele só faria isso se a Hashem aprovasse. Seus homens ficaram tão furiosos com Davi por segurá-los, que eles estavam prontos para atirar pedras nele. Davi disse ao Cohen: Faça 2 perguntas a Urim e Vetumim. Número 1. Devo ir atrás da tropa inimiga? Número 2. Eu irei alcançá-la? As letras do Urim e Vetumim acenderam, e o Cohen decifrou a mensagem com o seu Ruach HaKodesh. A resposta foi: Vá em frente. Você certamente os alcançará e os salvará. Normalmente, o Urim e Vetumim respondia apenas uma pergunta por vez, mas como isso era urgente e vidas humanas estavam em risco,
Urim e Tumim respondeu a ambas as perguntas simultaneamente. Urim e Tumim realmente prometeu. O plano será um sucesso total. Nenhum de seus homens cairá e você salvará todas as pessoas e também suas posses. Que promessa maravilhosa e tranquilizadora! Davi foi recompensado por ter confiado totalmente em Hashem. Se uma pessoa confia em Hashem, ele, por sua vez, a protege. A perseguição. Davi, seguido por seus 600 homens, decidem punir os agressores. Eles foram para o sul de Eretz Israel. Quando chegaram ao rio Bessor, 200 de seus homens se recusaram a atravessá-lo e continuaram na missão. Eles estavam exaustos e possivelmente também com medo de enfrentar os amalequinos. Davi permitiu que eles ficassem lá e guardassem os pertences extras daqueles que iriam marchar adiante. Isso tornou mais fácil para os outros viajarem mais rápido, pois conseguiriam deixar alguns equipamentos para trás. Quando Davi e seus 400 homens restantes continuaram sua marcha, encontraram um egípcio faminto em um campo. O homem não tinha nada para comer ou beber por 3 dias. Eles o trouxeram a Davi na esperança de que ele os ajudasse a localizar os amalequim que atacaram Tzlag. Davi possuía a característica judaica de misericórdia e compaixão. Ele disse: primeiro cuidem do homem faminto, dê-lhe algum alimento para revivê-lo. Os homens de Davi lhe deram pequenas quantidades de alimentos leves, alguns figos e passas. Eles também lhes deram bastante líquido, até ele se sentir bem melhor. Finalmente Davi começou a interrogá-lo. Era óbvio que o homem era um escravo. Davi lhe perguntou: quem é seu amo e de onde você é? O homem respondeu: eu sou um escravo do egípcio de um amalequi. Como fiquei doente por 3 dias, não pude acompanhar meu amo. Então ele me deixou para trás. Esse amalequi não se importava se seu escravo morreria ou não. Estávamos voltando do ataque de alguns assentamentos filisteus no sul de Yehudá. Também queimamos Tzlag. Era exatamente isso que Davi precisava ouvir. Ele perguntou ao escravo: você irá me mostrar para onde a tropa amalequi foi? Somente se você jurar por Deus que não irá me matar, nem me devolver ao meu amo, respondeu o escravo. O egípcio apontou a direção que a tropa amalequia havia tomado. Logo os homens de Davi espionaram seus inimigos, alegrando-se, depois de saquearem tanto os filisteus e os judeus. Eles se sentiram seguros em sua alegria, porque acreditavam que os filisteus e Davi estavam ocupados lutando contra Bnei Israel. Enquanto eles festejavam e dançavam, Davi e seus homens caíram violentamente sobre eles em um ataque repentino. A batalha começou à noite e durou 36 horas. O Midrash nos conta os milagres na batalha contra Amaleque. Antigamente, as guerras eram travadas principalmente durante o dia, por uma simples razão: não havia iluminação artificial disponível. As tochas não forneciam iluminação suficiente para os soldados identificarem amigos ou inimigos. Então, como Davi lutou contra os amalequim durante 2 noites? Hashem realizou milagres para esse tzadik. Ele iluminou o céu com estrelas cadentes e luminosas. Houve outro milagre. Davi pôde ver o acampamento do inimigo, enquanto seu próprio acampamento estava cercado por trevas, tornando invisível para os amalequim. Hashem ajudou para que os cativos judeus fossem libertados rapidamente. Para agradecer a Hashem, Davi compôs um capítulo de Terrilim, 27. Hashem é a minha luz e minha ajuda. A quem eu deveria temer? Agora entendemos por que Davi chamou Hashem de sua luz, pois Hashem iluminou o campo de Amaleque para ele. A promessa do Urim e Tumim se tornou realidade. O inimigo foi totalmente exterminado, enquanto nenhum dos homens de Davi caiu. Mas nada era comparável à sua alegre reunião com suas famílias. Devido ao cuidado especial de Hashem, nenhuma das mulheres e crianças foi lesada. Além disso, todos os seus pertences estavam intactos. Nenhuma única ovelha ou boi estava faltando. Que milagre! Agora Davi começou a entender a extensão da bondade de Hashem com ele. Hashem fez com que os príncipes filisteus mandassem Davi embora de suas fileiras, para que ele e seus homens salvassem as famílias judias. Na verdade, 400 amalequim conseguiram escapar. Havia uma razão especial para isso. O Midrash nos conta: Hashem retribui Midá keneged Midá. Aprendemos na Parashá Vaishlar que Esav veio combater Yaakov com 400 homens.
O que aconteceu com eles? A Torá não os menciona novamente. Ao se aproximarem de Jacó, eles disseram: Como poderemos combater este Sadique? Não colocaremos um dedo nele. Enquanto Esaú estava beijando e abraçando seu irmão em uma simulação falsa de afeto, seus 400 homens escaparam um por um. Hashem nunca deixa uma boa ação sem recompensa. Os Amalequim eram descendentes de Esaú. Como 400 deles tiveram pena de Jacó, Hashem poupou a vida dos 400 Amalequim na época de Davi. Esse Midrash mostra que quando fazemos uma mitzvah, Hashem pode recompensar nossos descendentes por isso muitas gerações depois. Basicamente, os Amalequim eram maus, portanto Hashem retribuiu a eles nesse mundo, ao invés de dar-lhes uma parte no Olam Rabá. Davi retorna aos 200 homens que ele deixou para trás. Os homens de Davi levaram todos os seus pertences de volta, depois que a batalha terminou. Como todos eram honestos e confiáveis, ninguém reivindicou nada que não fosse dele. O campo dos Amalequim estava cheio de pilhagem dos filisteus e dos judeus. Tudo agora pertencia a Davi. Quando os homens de Davi levaram os rebanhos de animais capturados de volta a Tzlag, eles disseram: Tudo isso é espólio de Davi. Ninguém mais tem direito a ele. No rio Bessor, Davi e seus soldados se juntaram aos 200 homens que ficaram para trás. Davi perguntou como eles estavam se sentindo, pois haviam alegado fraqueza como motivo para ficarem para trás. Eles ficaram muito felizes quando Davi lhes devolveu suas famílias. Mas antes que Davi tivesse a chance de devolver suas posses, alguns homens de Davi deixaram seu Yetzer Hará tirar o melhor proveito deles e protestaram. Já basta que esses desertores recuperem suas famílias. Por que deveriam receber os pertences e já desanimaram de vê-los de novo? Eles ficaram aqui sem fazer nada enquanto lutávamos. Quando Davi ouviu isso, ele reprovou educadamente os homens agitados. Essa é a maneira correta de repreender, e um único método que funciona. Ele disse: Por favor, não ajam dessa maneira, meus irmãos. Vocês veem claramente que foi Hashem que nos deu a vitória, pois nem mesmo o menor item de nossos pertences estava faltando. Tudo o que recuperamos foi, na verdade, um presente de Hashem. Cabe por direito a esses 200 homens também, já que eles guardaram nossos pertences. Sem a ajuda deles, não poderíamos ter vencido. Eu declaro que a partir de agora, tanto os soldados que saem para lutar, como aqueles que ficam para trás para cuidar dos pertences, devem receber uma participação igual em qualquer saque. Essa será a nova lei do nosso exército. Na verdade, Davi não foi o primeiro a fazer essa regra. Nosso patriarca Abraham, que lutou contra 4 reis, também ordenou que aqueles que ficassem para trás para guardar os suprimentos recebessem a mesma quantidade de saque daqueles que lutaram na batalha. Após a época de Abraham, essa regra foi esquecida e Davi a renovou. Porque Davi insistiu que os soldados que lutam, bem como aqueles que guardam os suprimentos, devem receber uma quantidade igual de saque? Afinal, os lutadores não merecem uma parcela maior, pois trabalharam muito mais do que aqueles que ficaram para trás. Mas Davi queria ensinar uma lição muito importante a Bnei Israel. Suas guerras não são vencidas pela força física e armas superiores. A vitória depende apenas da ajuda de Hashem, de acordo com os méritos que Bnei Israel acumularam. Aquele que fica para trás tem o mesmo número de méritos que aqueles que vão para a batalha. O que Davi fez com o espólio? Davi acumulou um enorme espólio depois dessa batalha. De acordo com a lei, pertencia a ele. Embora os Amalequim o tivessem tomado dos judeus da Shevet Yehudá, agora era Hefker, sem dono. Não precisava ser devolvido, pois os proprietários judeus desistiram de recuperá-lo. Mas Davi queria devolvê-lo por vontade própria. Quando voltou a Tzlag, Davi doou aos Zequenim, aos sábios da Torá, em todas as cidades da Shevet Yehudá. Ele acompanhou a doação com a seguinte mensagem: Esse é um presente para vocês do espólio dos inimigos de Hashem. Davi ficou agradecido aos Zequenim, pois ajudaram a ele e a seus homens a se esconderem de Saul. Além disso, Davi honrava os sábios da Torá, porque ele sabia que eles eram vitais para Caal e Israel. Ao ensinar a Torá, eles garantiram a sobrevivência do povo judeu. Há um passuque no Terrilim que diz: Ele honra aqueles que temem a Hashem, e se refere a Davi.
Os Pesuquim em Samuel 1 descrevem as doações de Davi aos Equenim da forma de Shirá, uma canção. Davi deu presentes aos Edequim da Shevet Yehudá, para aqueles em Bet-El, e para aqueles em Ramot Negev, e para aqueles em Iatir, e para aqueles em Aroer, e para aqueles em Sifmot, e para aqueles em Eshtemoa, e para aqueles em Raal, e para aqueles nas cidades de Erashmeli, e para aqueles nas cidades de Queni, e para aqueles em Hormá, e para aqueles em Behor Hasham, e para aqueles em Atar, e para aqueles em Hebron, e para aqueles em todos os lugares onde Davi e seus homens se esconderam de Saul. O ato de distribuir o espólio realmente merecia uma shirá, por divulgar o milagre da maravilhosa vitória de Davi sobre os Amalequim e fornecer a emuná de todos os judeus em Hashem. Isso também contribuiu para a popularidade de Davi entre os Bnei Israel, de modo que eles o aceitaram como rei mais tarde. Enquanto Davi, com apenas 400 homens, estava derrotando um grande batalhão amalequim, os demais judeus de Har Giboa, infelizmente, estavam se saindo muito mal contra seus agressores filisteus. A batalha contra os filisteus. O exército judeu era grande. Ele estava acampado na montanha, enquanto os filisteus estavam em terreno baixo. Assim, os judeus tinham a posição mais vantajosa. Mas por causa de seus pecados, Hashem fez os soldados judeus entrarem em pânico e perderem a coragem. Eles começaram a fugir. Esse foi o começo da derrota, pois os filisteus conseguiram matar muitos soldados judeus. Saul chegou à frente de batalha com seus 3 filhos, Jonatas, Avinadav e Malquishuá. As palavras do profeta Samuel ecoaram em seus ouvidos o tempo todo. Amanhã você e seus filhos se juntarão a mim, na morte. Saul poderia facilmente ter ficado longe da guerra, ou pelo menos ter deixado seus filhos para trás. Mas ele sabia que a morte deles expiaria seus pecados. Esse pensamento o empolgou tanto que ele levou seus filhos à guerra com tanta alegria como se estivesse acompanhando em seus próprios casamentos. Como isso era possível? Pois Saul que sabia que a vida real de uma pessoa começa após a morte. Esse mundo é apenas o caminho de passagem pelo qual devemos atravessar para alcançar o próximo. Hashem estava muito orgulhoso de Saul. Veja que grande sadique é Saul. Hashem disse aos anjos: outro pai nunca teria levado seus filhos à guerra se soubesse que eles não iriam sobreviver. Quando os soldados judeus fugiram dos filisteus, os filhos de Saul também tentaram escapar. Mas os filisteus perseguiram de perto e mataram os 3. A morte deles expiou os pecados do povo judeu, porque todos os 3 eram de Sadiquim. Apenas o filho mais novo de Saul, Ish-boshet, sobreviveu. Ou ele não participou da batalha. Mencionamos anteriormente que ele era um Talmid Raham, que geralmente não ia à guerra, ou de alguma forma conseguiu escapar. Mais tarde ele foi coroado rei pelo general de Saul. Saul se viu totalmente cercado pelos inimigos. Ele lutou bravamente com seus oponentes e poderia tê-los derrotado. Mas os experientes arqueiros dos filisteus começaram a mirar suas flechas contra ele. Saul sabia que estava condenado. Imagens terríveis surgiram na mente do rei. Os filisteus eram notoriamente cruéis. Eles estavam muito propensos a feri-lo e depois capturá-lo para mais tortura. Eles já demonstraram sua barbárie com o tratamento cruel ao juiz Shimshon. O pior de tudo é que um rei judeu nas mãos dos filisteus provaria o poder de seus deuses. Kerihul Hashem, que profanação a Hashem. Os filisteus não perdoariam Saul por recuperar as luchot das mãos de Golias. Eles estavam ansiosos para que ele fosse punido pelo Deus deles. Saul implorou ao seu escudeiro: por favor, me mate, para que esses goim não me detenham para seus maus propósitos. O servo de Saul era um homem piedoso e temente a Deus. Ele sabia que é proibido ferir o próximo, mesmo que ele peça, e certamente não se pode matá-lo. Sem dúvida, essa lei era ainda mais rígida quando se tratava do rei. Por isso, ele não obedeceu à ordem de seu rei. Saul pegou sua espada e se lançou sobre ela. Ele morreu instantaneamente. Quando o servo viu isso, ele também caiu sobre sua espada. Ele queria estar com seu senhor mesmo na morte.
Pergunta: sabemos que a Torá proíbe uma pessoa de cometer suicídio. Saul pecou se matando? Resposta: nossos sábios explicam que Saul era uma exceção. Ele sabia pela profecia de Samuel que ele definitivamente morreria nessa guerra. Além disso, ele agiu Lechem Shammai, a fim de evitar ser capturado. Os filisteus provavelmente o torturariam ou abusariam dele. Seria um terrível Rihul Hashem que tinha que ser evitado. Além disso, se Bnei Israel soubesse que o rei judeu foi capturado pelo inimigo, eles tentariam resgatá-lo. Isso resultaria na morte de mais milhares de judeus. Por todas essas razões, Saul foi autorizado a cometer suicídio. O resultado dessa guerra foi realmente terrível para Bnei Israel. Aqueles que moravam perto dos filisteus ou no lado leste do rio Jordão ficaram tão aterrorizados que abandonaram suas cidades natais e fugiram para lugares mais seguros. Os filisteus tomaram conta de suas cidades. O Midrash nos conta: porque Saul caiu em batalha. No final da vida de Moshe Rabbeinu, Hashem profeticamente mostrou a ele as futuras gerações do povo judeu, juntamente com seus líderes. Moshe teve a visão do primeiro rei judeu, e então ele o viu entrar em batalha com seus filhos. Moshe estava angustiado. Ele perguntou: mestre do mundo, como o Senhor pode permitir que o primeiro rei que governará seus filhos seja morto pela espada? Diga aos Kohanim que ele matou para perdoá-lo. Disse Hashem: suas almas estão acusando no céu. Vemos que Saul foi punido Midá, Keneged Midá. Ele caiu pela espada como uma punição por assassinar os Kohanim de Nov com uma espada. Na verdade, Saul foi punido ao morrer nessa guerra por vários pecados. Por matar Nov, a cidade dos Kohanim, esse pecado conta primeiro porque foi o pior. Por ter pena do rei Agag, de Amaleque, e não matá-lo. Por não esperar 7 dias por Samuel em Gigal, na primeira guerra, como o profeta havia lhe dito. Por se consultar com a magia de Ov. É interessante que o Midrash não enumera por perseguir Davi, como um dos pecados. Embora Saul estivesse obviamente errado, ele o fez porque realmente considerava Davi um traidor contra a coroa e deveria ser morto. Apesar desses pecados, o Midrash se refere a Saul como tzadik, e sua morte, que ele aceitou consciente e voluntariamente, expiou os assassinatos de Nov. Foi concedido a Saul um lugar no Alam Rabá junto a Samuel. Os filisteus desonraram os corpos de Saul e seus filhos. Os filisteus não estavam cientes de que o rei judeu e seus filhos estavam entre as vítimas da guerra. Na manhã seguinte, alguns filisteus retornaram ao campo de batalha. Eles queriam recuperar as roupas e objetos de valor dos cadáveres. Foi então que descobriram o rei judeu e seus filhos entre os mortos. Como os filisteus ficaram maravilhados. Eles decapitaram Saul e pegaram suas armas. Eles enviaram mensageiros por todo o país para anunciar as notícias em todos os seus templos. Eles colocaram as armas de Saul em um de seus templos. A cabeça dele estava presa em um poste no templo do deus principal deles, o deus Dagon. Os corpos de Saul e seus filhos foram amarrados no muro que cercava a cidade de Bet-Shan. Talvez essa fosse a cidade mencionada em outro lugar como pertencente a Menache, no lado leste do rio Jordão. As almas de Saul e seus filhos sofreram muito com isso. Enquanto o corpo de uma pessoa não é enterrado após a sua morte, sua alma sofre. O povo de Yavesh Gilead, da Shevet Menache, ouviu falar dessas atrocidades. Eles disseram: Saul nos salvou de Nahash, o rei de Amon, quando ele se tornou rei. Devemos retribuir sua bondade e enterrá-lo. Eles arriscaram suas vidas para realizar essa mitzvah. Os homens fortes de Yavesh Gilead marcharam a noite toda para chegar a Bet-Shan. Eles removeram os corpos de Saul e seus filhos da muralha e os trouxeram de volta à sua terra. Eles queimaram as armas do rei e os outros pertences que não podem ser usados por uma pessoa comum. O enterro de Saul. O povo de Yavesh Gilead enterrou Saul e seus filhos debaixo de um carvalho na terra de Menache. Era um lugar onde as pessoas frequentemente visitavam, e os túmulos não seriam esquecidos rapidamente. O Midrash nos conta:
a recompensa de enterrar os mortos. A Torá nos fala sobre muitos tipos de bondade que Hashem quer que façamos aos outros judeus. É uma mitzvah visitar uma pessoa doente, convidar alguém que não tem lugar para comer ou dormir, e dar caridade a alguém que tenha necessidade. Mas a maior de todas é enterrar o judeu morto e honrá-lo, acompanhando o Aharon, o caixão, e enlutando por ele. Quando o povo de Evash de Gileade fez essa grande bondade com Saul e seus filhos, Hashem disse: em retribuição a isso, recompensarei seus filhos no futuro, quando Mashiach chegar. Quando eu reuni Bnei Israel em Eretz Israel, o povo da Shevet Menashe, que morava no lado leste do Rio Jordão, será o primeiro a voltar. Após o enterro, o povo de Evash Gileade jejuou por 7 dias, enquanto chorava e lamentava por Saul. Isso significa que jejuaram o dia todo, comiam à noite e continuavam a jejuar no dia seguinte. Por que eles jejuaram? Talvez quisessem honrar Saul de uma maneira especial para compensar seus pecados no início do reinado de Saul, quando o povo de Evash Gileade zombou dele e ridicularizou. Além disso, com o jejum, esses judeus pretendiam salvar Saul de possíveis punições após a morte. Que triste para esse rei judeu, que era tão tzadik, ser pranteado apenas por uma família da Shevet Menashe, e não por todos os Bnei Israel. De fato, ele merecia ser enterrado na própria Eretz Israel, e não ao lado leste do rio Jordão, que ficava fora do solo sagrado de Eretz Israel. Já que Davi e Bnei Israel deixaram de conceder a Saul toda a honra que ele merecia depois que morreu, Hashem mais tarde os puniu. A história do primeiro livro de Samuel termina nesse momento, mas na verdade ela é uma longa história que continua no segundo livro de Samuel. Quando os sábios traduziram a Torá para o grego, para o rei egípcio Tamai, Ptolomeu II, o livro de Samuel foi dividido em 2 porque era muito volumoso. Mais tarde, essa divisão chegou às impressões judaicas. De acordo com nossos sábios, porém, existe apenas um Sefer Samuel. Como Saul se compara a Davi? Uma grande parte desse livro é dedicada à perseguição de Davi por Saul. Podemos, portanto, ter a impressão de que Saul era perverso e Davi um tzadik, escolhido por Hashem para suceder ao inferior Saul. Na realidade, no entanto, Saul era muito louvável. Ele era humilde, extremamente temeroso do pecado, generoso com seu dinheiro e um grande Talmid Raham. Ele ajudou Bnei Israel contra os filisteus e seus outros inimigos e garantiu que as leis da Torá fossem cumpridas em seu reino. Pela breve menção na passagem em que Saul expulsou todos os mágicos da terra, certamente podemos assumir que ele destruiu todos os templos, árvores e estátuas que estavam associadas à adoração de ídolos. Durante o período dos juízes, a adoração de ídolos foi generalizada em Eretz Israel. Até os melhores shoftim, como Débora, puderam impedir a idolatria apenas temporariamente. Por outro lado, nos 2 anos e meio em que Saul reinou, ele eliminou completamente a adoração de ídolos de Eretz Israel. Sabemos que Saul cometeu alguns pecados graves, como quando matou todos os Kohanim de Nob. Mas como veremos no segundo livro de Samuel, Davi também cometeu uma grande haverá, mas Hashem não lhe tirou a realeza. Qual era então a diferença entre os dois? Segundo uma explicação, Saul não estava apto a permanecer rei para sempre, porque ele não possuía algumas qualidades básicas que um rei judeu deve ter. Número 1. Ele frequentemente tomava suas próprias decisões e tirava suas próprias conclusões sem consultar a Hashem, às vezes até mesmo contrariando a ordem de Hashem. Vimos isso quando ele ofereceu Korbanot em Gigal, sem esperar pelo profeta Samuel. Mais tarde, Saul decidiu por si mesmo como realizar a mitzvah de eliminar Amaleque. Na guerra contra os filisteus, quando Jonatas e seus servos sumiram e havia pânico e confusão no acampamento inimigo, Saul começou a consultar Urim e Tumim e de repente mudou de ideia, ordenando ao Cohen: "Pare, estamos sem tempo. Eu decidi atacar." Como vimos na batalha de Davi contra os Amalequim, Davi começou a perseguição após consultar os Urim e Tumim, mesmo que seus soldados o pressionassem a sair imediatamente. Davi sempre confiou completamente em Hashem. Essa é uma obrigação imprescindível para um rei judeu. Número 2. Saul e Davi cometeram erros. No entanto, Saul se recusou a admitir que havia feito algo errado.
Em sua mente, ele sempre achava uma desculpa para se justificar. Consequentemente, Saul nunca fez techuvá corretamente. Davi, por outro lado, sempre admitia imediatamente que errou e implorava a Hashem de todo o coração que perdoasse. No entanto, no final de sua vida, Saul, que não ouvira Samuel enquanto o profeta estava vivo, o trouxe dentre os mortos para falar com ele. Claro, isso estava errado, mas mostra a ansiedade de Saul em ouvir a ordem de Hashem. E dessa vez Saul ouviu, embora isso lhe custasse a vida. Assim, finalmente, seus pecados foram perdoados. O sofrimento de Davi. Parece-nos que se Saul não tivesse perseguido incansavelmente Davi, Davi poderia ter levado uma vida fácil e confortável. Mas leremos mais tarde que os problemas de Davi continuaram mesmo após a morte de Saul. Hashem decretou que a curta vida de Davi seria perturbada por constante violência e aflição. Quanto mais Davi sofria, mais ele purificava seu coração do Yetzer Hará. Sua confiança em Hashem cresceu sem limites. Quando Ruach HaKodesh pairou sobre ele, ele compôs as canções sagradas e imortais dos Terlim. Já mencionamos algumas delas. Por exemplo, a música que ele compôs quando o povo de Zif o delatou, e quando Saul entrou na caverna onde Davi e seus homens estavam escondidos. Quando Doeg e os outros ministros se recusaram a mencionar seu nome, referindo-se com desprezo a ele apenas como Benichai. Davi clamou, Terrilim 4:3. Vocês, pessoas importantes, por quanto tempo irão me envergonhar em vez de me honrar? Apesar de todas as suas dificuldades, Davi declarou, Terrilim 23, Hashem é meu pastor, portanto nada me faltará. Davi lembrou-se muito bem de como muitas vezes forçou os seus rebanhos a parar quando queriam ir além, ou seguir um caminho diferente daquele que estavam tentando seguir. Ele fazia isso porque tinha em mente o bem-estar deles. Ele os fazia parar de apreciar a doce grama do prado e os levava mais longe, porque sabia que lá havia um riacho claro mais à frente. Da mesma forma, Davi declarou que Hashem frequentemente nos leva para um caminho contra a nossa vontade, apenas porque ele tem o melhor interesse em mente para nós. Davi concluiu, mesmo que eu ande no vale das sombras da morte, sofrimento que está próximo da morte, não terei medo, pois o Senhor está comigo. Meu conforto está próximo de ti. De fato, Davi estava tão perto de Hashem que ficava igualmente feliz, tanto com as experiências dolorosas quanto as agradáveis. Ele estava convencido de que o que quer que aconteça com ele era a vontade de Hashem, e ele não conseguia pensar em prazer maior do que aceitar sua vontade. Ele proclamou, cantarei para ti, que o Senhor lide de forma estrita ou bondosa comigo. O sofrimento de Davi o elevou pessoalmente. Além disso, o exemplo que ele deu em seu livro de Terrilim ajudou a nossa nação a superar, através de milênios, tanta dor e sofrimento. Juntamente com Davi proclamamos, Terrilim 118, 17 a 19. Não irei morrer, viverei e contarei as ações de Deus. Hashem me afligiu muitas vezes, mas ele não me entregou à morte. Abram para mim os portões da justiça, deixe-me entrar por eles e eu louvarei a Deus. Pergunta, por que esse Sefer é chamado de o livro de Samuel? Não seria melhor ele ser intitulado o livro de Saul e Davi, ou o livro de Davi? Afinal, a vida de Samuel é apenas uma introdução. Daí em diante, o Sefer descreve principalmente a vida de Saul e Davi. A segunda parte do livro de Samuel trata-se apenas da vida de Davi. Uma resposta. Samuel ungiu Saul e Davi como reis. Além disso, ele os ensinou e os guiou. Tudo o que eles conseguiram foi em grande parte devido à sua influência. De fato, toda a vida do rei Saul dependeu do profeta Samuel. Depois que Samuel faleceu e não rezou mais por Saul, Saul foi tirado do mundo. Podemos comparar essa situação a de um filho que se torna grande por causa da influência e do treinamento de seu sábio pai. O livro é chamado de Samuel para nos lembrar que Samuel tinha um grande mérito nas realizações de Saul e Davi. Isso também pode ajudar você a entender porque nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, foram tão importantes. A Torá fala sobre suas vidas longamente, e todos os dias nós mencionamos a primeira bênção da oração da Amidá. Por quê? Se não fosse pelos nossos antepassados, não estaríamos aqui hoje.
Eles viveram para servir a Hashem, e seu zerut era tão grande que até hoje Hashem nos ajuda quando mencionamos seus nomes. Assim como o zerut de nossos antepassados nos ajuda e o zerut de Samuel ajudou Saul e Davi, nosso estudo de Torá e cumprimento das mitzvot beneficiam não apenas a nós, mas também a todos os descendentes por milhares de gerações vindouras.